agora vamos lá, vamos falar do Alzheimer. O que é Alzheimer, pessoal? É um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória. Então, eu coloquei aí numa foto para vocês verem como começa o Alzheimer. Eu coloquei 3 cérebros para vocês. Olha para vocês verem como é um cérebro com um paciente com Alzheimer. Esse cérebro nosso, ele não é para ter essa massa cinzenta que vocês estão vendo aí na figura. O primeiro cérebro já tem uma mancha bem pequena, cinzenta. Ali, esse paciente ele já está num grau demencial. Ele já está no estágio que? Estágio 1 do Alzheimer. Ele já iniciou o processo de Alzheimer. Ele está num grau demencial com o Alzheimer, né? Então, aí esse cérebro 2, né? Esse Alzheimer já evoluiu, então, esse cérebro já evoluiu por estágio 2 e veio o quê? A massa acinzentada já progrediu no cérebro desse idoso. Então, ele já está mais comprometido, né? Então, os sinais e sintomas que ele vai apresentar para vocês como cuidadores de idosos vão ser de mais agressividade. O primeiro estágio está naquela fase de esquecimento, que eu já vou falar logo adiante para vocês. Então, o segundo já mostra uma agressividade, uma perda de tempo, espaço, ele já não está mais situado em tempo e espaço, mas ele tem picos para isso. Tem picos que ele parece que está super normal, mas tem picos que ele já começa a fazer certas coisas que já não está mais já está além da norma. Ele já começa a fazer coisas que já está além da norma. Esse idoso começa a fazer coisas que já não está mais sendo normal, ok, pessoal? E o terceiro cérebro, ele já está com um comprometimento maior, quase total do cérebro, dessa massa cinzenta. Então, ele já está na fase já intermediária ou já na fase final. Então, aí já será um idoso que ele já está o quê? Ele já está acamado, ele já está totalmente dependente dos familiares ou de vocês, cuidadores. Então, pessoal, o Alzheimer, ele não é uma patologia de ser. Então, pessoal, o Alzheimer ele não é uma patologia de fácil, né, de ser detectado, porque existem outras síndromes neuropsiquiátricas na terceira idade. E com o envelhecimento, muitos idosos apresentam, porém não se deve achar normal. Então, por que eu falo que é sempre difícil você diagnosticar o Alzheimer? Porque o Alzheimer, ele pode ser confundido com outras doenças, né? Porque com a fisiologia do envelhecimento, com a idade, né? Alguns idosos, eles apresentam o quê? Eles apresentam alguns sinais e sintomas que são decorrentes da idade, não que seja normal, mas infelizmente isso vai acontecer, né, em idosos que chegam a uma certa idade, porque imagina o nosso corpo, né, quando nós somos jovens, ele está todo, né, bonitinho, certinho. Com o envelhecimento, né, tudo vai se desgastando, os ossos vão se desgastando, a mente vai ficando cansada, né, tudo, o corpo ele vai sentindo as mudanças fisiológicas que vão ocorrendo, que eu chamo isso de senescência, que eu vou falar para vocês mais à frente também. Então, o que acontece? Delírio, demências, depressão, doenças orgânicas do cérebro. Então, essas doenças são confundidas, né, para o médico saber
Então, essas doenças são confundidas para o médico saber diagnosticar o Alzheimer, né? Porque os idosos podem apresentar essas doenças e não necessariamente ele está num estágio de Alzheimer. Então, para uma avaliação do diagnóstico, é necessário uma avaliação médica e neurológica completa. O tratamento não é específico. Então, o tratamento para o Alzheimer, pessoal, ele não é específico. Cada caso é um caso individual. E nem todos os pacientes vão ficar, né, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Tudo, né, vai da genética, da qualidade de vida que ele teve durante todo o processo da vida desse idoso, né, do cuidado que essa família tem com esse idoso, é muito importante também, né, porque tem familiares, quando o idoso apresenta Alzheimer, eles simplesmente contratam lá um cuidador de idosos e deixa lá esse idoso lá à mercê dos cuidadores de idosos, né, que tem que ter conhecimento para quê? Onde acontece violência também devido aos cuidadores para com esses idosos, porque esses cuidadores não têm o conhecimento. Por que aquele paciente talvez deu um tapa na cara da cuidadora? Porque ele já está num grau de Alzheimer intermediário. Então, de acordo que vocês conseguem entender o Alzheimer, vocês conseguem dar um tratamento melhor, um cuidado específico para o seu paciente. Vocês começam a entender esse paciente, vocês começam a falar para a família por que ele está apresentando isso, por que ele está apresentando aquilo, entendeu? Então, é muito importante esse conhecimento por parte de vocês, cuidadores de idosos. Então, qual é o tratamento? É medicamentoso, e os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença. Então, minimizar, olha bem a palavra, e retardar os sinais e sintomas da doença, mas não tem cura. Eu vou falar para vocês agora, né, eu como cuidadora de idosos, né, assim quando eu comecei eu fui cuidadora e cuidei de um senhor que ele era militar. Eu cuidei desse senhor que ele era militar, ele sempre foi um homem, né, ativo, porém ele era muito rígido, muito durão. Então ele tinha 65 anos e ele já começou com um grau, né, de Alzheimer, que eu vou falar para vocês. O que acontecia com ele? Ele começou naquele período de quê? Esquecimento, ele não conseguia mais, ele saía na rua, ele teimava em sair, ele teimava em dirigir. Aconteceu todos esses processos com ele esquecia o carro, se ele saía na rua, a esposa, coitada, saía correndo atrás dele, porque eles nem sabiam ainda que ele estava com Alzheimer, né? Até que levaram ele no médico, era uma família que tinha um poder aquisitivo alto, então levaram esse, né, paciente, esse idoso no médico para fazer todos os exames, tudo foi diagnosticado o Alzheimer. Gente, mas essa família sofreu demais. Por quê? Ele saía na rua, os primeiros sinais e sintomas foram esses, e depois o que acontecia? Ele começou, né, ele ia em festas, aniversários, chegou lá, já estava no grau 2. Ele já estava perdido em tempo e espaço. Ele tirava toda a roupa e ficava andando pelado pela festa, e para ele aquilo ali era normal. Ele queria sair para a rua, ele saía para a rua de mão dada com a senhora, chegava no meio da rua, ele tirava a roupa e começava a andar na rua, né? Então eles começaram a brigar com esse senhor, né? O filho não tinha a menor paciência, porque falava que o pai estava louco, que tinha que internar ele no Chuí, né? Em qualquer outra instituição aí, que o pai era louco. Mas o pai não estava louco, o pai estava com a patologia de Alzheimer. Então, até que esse filho, né, conseguisse entender esse processo que o pai estava vivenciando,
porque o filho não admitia, porque o pai era muito jovem, ele tinha só 65 anos, ele era um militar que sempre esteve na ativa. Olha para vocês verem que não é só a pessoa que está nativa, né? A pessoa também que está nativa, ele desenvolve Alzheimer. Mas o que ele era também? Ele sempre estava nativa no trabalho, mas ele não tinha um emocional preparado, ele era um senhor muito rígido. Até o emocional da gente conta muito, viu, gente? Ele sofria pressões lá dentro, né? Porque ele era bem daquela época antiga, então ele sofreu muita pressão. Então pode ser que isso tenha sido um fator para ele ter desenvolvido o Alzheimer tão cedo assim, né? Quando ele ia começar a usufruir das coisas, né, que ele adquiriu da vida, ele ficou numa cama. Aí eu entrei, né, como cuidadora para cuidar dele. Quando eu vi, gente, era aquele homem super bonito, jovem, na cama, não tinha uma ruga, não tinha nenhuma expressão de envelhecimento. E lá, já numa cama, num terceiro grau do Alzheimer, né, ele já estava dependente, que ele já não conseguia, vou falar mais à frente para vocês, se alimentar por via oral. Então ele começou a fazer o uso, né, da sonda nasointeral e depois ele começou a fazer o uso da gastrostomia. E aí, quando eu me deparei para cuidar, né, desse idoso, eu falei, meu Deus, esse senhor, ele é praticamente maior do que eu, maior do que a cama. Como eu vou cuidar desse idoso? Tudo eu falo. Vocês, como cuidadores, não importa se o paciente é grande, se o paciente é pequeno, não. É jeito. E eu cuidava dele tão bem, eu fiquei nessa casa durante 4 anos, né? E ele hoje já faleceu. E eu cuidava dele tão bem. E mesmo ele sendo, né, desproporcional à minha estatura, tudo era jeito, né? E a família me adorava, por quê? Porque eu tinha um amor naquilo que eu fazia, eu tinha um carinho, eu entendia, sabe? Eu dava um banho de leito bem dado, porque vocês, como cuidadores, têm sim que ter essa humanização para o cuidado para com o outro, né? Porque eu falo sempre que hoje possa ser o idoso que eu vou tratar, amanhã possa ser eu que vou vivenciar isso na minha família ou, né, ou me deparar com qualquer outra situação desse tipo. Mas foi muito complicado, foi muito difícil para a família aceitar e até o médico chegar no diagnóstico preciso que era Alzheimer. Então, pessoal, o que é Alzheimer? A causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinado. A doença de Alzheimer é a forma mais grave da demência neurodegenerativa em pessoas de idade. Então, ela é a forma mais agressiva da demência. Ela é a fase que o paciente passa por todos os estágios que iremos falar agora, para que vocês possam entender esses estágios da doença de Alzheimer.